Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, Dr. Edson da Creatinina, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 32ª Sessão Extraordinária, em 13 de dezembro de 2011. Presidência do senhor vereador Jorge Felipe, presidente. Às 20h25, com a presença dos senhores vereadores Jorge Felipe, Renato Moura, Argemiro Pimentel, Elton Babu, Dr. Edson da Creatinina, Paulo Messina, tio Carlos, Tereza Berger, Dr. Carlos Eduardo, professor Washington, Alexandre Cerruti, Ivanir de Mello, Raimon, Chiquinho Brazão, Tânia Bastos, Roberto Monteiro, Adilson Pires, José Everaldo, Leonel Brizola Neto, João Cabral, Dr. Jorge Manaia, Dr. Gilberto, Patrícia Murim, Andréa Gouveia Vieira, Carlos Bolsonaro, S. Ferraz, Israel Atleta, Dr. Eduardo Moura, Nereide Pedregal, Márcia Teixeira, Aloysio Freitas, Rubens Andrade, Rosa Fernandes, Dr. Jairinho, Jorge Braz, Jorginho da SOS, Ben Cardino, Carlos Caiado, Luiz Carlos Ramos, Carlinhos Mecânico, Dr. Fernando Moraes, Jorge Pereira, Marcelo Piuí, Dr. João Ricardo, Vera Lins, João Mendes de Jesus e Eliomar Coelho, 47, assume a presidência o senhor vereador Jorge Felipe, presidente. Encerra-se a sessão às 20h30. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Dr. Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente Ivanir de Mello. Boa tarde, senhores vereadores, doutor Eduardo Moura, que acaba de chegar. Senhoras vereadoras, assessores, imprensa, público nas galerias e pessoas que estão nos assistindo nos gabinetes e os telespectadores da TV Câmara. Senhor presidente Ivanir de Mello, hoje relatarei um assunto que é de interesse da população, de uma maneira geral, pois existe uma proposta de revitalização da Marina da Glória, em pauta na última semana, e tem sido uma boa pauta também para um debate muito frutífero, pois configura mais uma interferência em um grande símbolo tombado da cidade, o Parque do Aterro do Flamengo, inaugurado quando a cidade completava 400 anos. Um projeto de arquitetura de Afonso Eduardo Redi, paisagismo Roberto Bulemax, com a supervisão de Lota de Macedo Soares e orientação da educadora Etel Bauser Medeiros, uma equipe de excelência que teve como objetivo produzir um espaço onde a paisagem carioca estivesse valorizada e os desenhos e caminhos favorecessem reflexões e a educação através de poucas estruturas incluídas no traçado simples, onde o que se destacava era a natureza e a Baía da Guanabara e, sobretudo, o lazer gratuito. Vem participando nessa discussão exatamente os atores importantes quando se trata da receita de bolo, em que o caso se transformou um histórico de interferências ao longo de muitos anos, em que um patrimônio público, histórico, arquitetônico, ambiental, paisagístico e cultural já protegido. Adiciona-se investimento empresarial importante e seus acordos com os governos, representação dos direitos pelo Ministério Público, busca de conhecimento das leis pertinentes e protetoras pelo Legislativo, face ao desconhecimento pelas administrações da cidade, acompanhamento pelo Instituto dos Arquitetos, licenciamento de obra pelos órgãos responsáveis, opinamento dos usuários da área de transporte. Senti falta de maior participação
das associações de moradores de Botafogo, Flamengo, Glória e qualquer outro bairro do Rio. Enfim, da contribuição da voz do carioca, frequentador, aliás, o Conselho Municipal de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro, CONSEMAC, também deveria ser ouvido sobre esta proposta em se alterar mais uma área protegida da cidade. O aterro é o nosso Central Park. Alguém já imaginou uma área comercial no Central Park? Edificar onde não é permitido, instalar atividade comercial, onde o entendimento de especialistas em patrimônio tradicionalmente determina ser não edificável, seria um absurdo criminoso. Ao abrir os jornais de ontem, fiquei feliz ao ver que o bom senso foi retomado e, quem sabe, aliando-se ao empreendedorismo, produza um projeto que honre as belezas da cidade, a proteção dos seus equipamentos de história e ainda resgate algo que até hoje tem andado meio obscuro nos usos do parque, mas que foi um de seus objetivos iniciais, a educação ambiental. Vejo ao menos que estamos começando a amadurecer no quesito entendimento sobre como cuidar do que é de todos. E, exatamente por isso, precisamos de mais conhecimento, respeito, relação próxima e afeto para conseguir proteger. Nesse último ano e mais recentemente, eu tenho participado de algumas reuniões com associações de moradores. Fato esse que era totalmente inusitado quando nós crescemos, na época da ditadura, em que não havia a voz do cidadão. Tudo era decidido sem discussão com a população de uma maneira geral. Eu, há 15 dias atrás, tive uma bela reunião com um secretário municipal, quando discutimos alguns aspectos sobre a área das Laranjeiras, a área do Bondinho do Corcovado. Essa semana eu estive no Conselho da área da Tijuca, e Grajaú e Vila Isabel, no 6º Batalhão de Polícia Militar, em que a população organizada ela manifesta os seus desejos em relação ao trânsito, em relação à segurança, em relação ao urbanismo, em relação à mobilidade urbana, em relação à saúde. Então, eu acho que são novos tempos que nós estamos vivendo e que a população, de uma maneira geral, deve ser ouvida nesse aspecto da reorganização do Parque do Flamengo. Assim como eu falei no discurso, as associações do Rio de Janeiro inteiro, mas aquelas diretamente envolvidas, da Glória, Flamengo e Botafogo, devem se organizar e procurar o gabinete dos vereadores, que são exatamente as pessoas que fazem o vínculo entre a população e o poder constituído, no caso, o poder municipal, que é o poder executor. Obrigado e boa tarde a todos. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Israel Atleta, que dispõe de 10 minutos. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde a todos os vereadores da casa, os assessores, nosso presidente, Valim de Mello, e toda a imprensa também, que tem aqui acompanhado todo o processo dessa casa, e inclusive TV Câmara. Para mim, hoje, quarta-feira, foi mais um dia de bicicleta até a casa. Às vezes, quando eu chego aí de carro ali, o pessoal pergunta: e aí, cadê a bicicleta? Aí eu sou obrigado a dizer: bicicleta é só às quartas-feiras. E continuo fazendo aqui um apelo a todos os vereadores: quem não vem de bicicleta, tira um dia para vir de ônibus, para você estar ao lado ali dos seus eleitores, dentro dos ônibus, é muito importante, não é isso? E também, quando a gente fala de meio ambiente, parece que muitas vezes as pessoas acham que é brincadeira, mas eu acho que tudo que a gente faz com dedicação e carinho, a gente prova para as pessoas que a gente está preocupado, não é nem com o dia de hoje, mas sim com o amanhã, porque se nós não cuidar do meio ambiente, o amanhã, quem sabe aqui os netos dos nossos filhos poderá sofrer esse efeito estufa. Então é fundamental que
que a gente vem fazendo essa parte. E a parte minha, em relação à bicicleta como um projeto de meio de transporte, eu venho reivindicar que eu continuo até o dia 30 de março, vindo de bicicleta, com a permissão de Deus me dando saúde e disposição. Todas as quartas-feiras, de bicicleta pela Avenida Brasil. Gostaria que a Secretaria de Meio Ambiente, responsável, assim, do Rio de Janeiro, que viesse acompanhar nossas ideias e ver as condições das ciclofaixas dentro do Rio de Janeiro, que tem muitos lugares que tem condições de fazer. São coisas tão pequenininhas que, muitas vezes, a gente fica até com vergonha de ficar reivindicando direto isso. Eu esqueci o meu óculos, ainda bem que eu estou querendo ler aqui, e vou ter talvez um pouquinho de dificuldade, mas eu acho que eu vou conseguir, colocando um pouquinho longe. Eu tive também uma reclamação de uma clínica da família, ali no Engenho da Rainha, onde o pessoal estava reclamando que os ratos estavam cavando e entrando. E à noite, segundo que nós fomos lá ver, o guarda municipal teve o maior carinho de nos dar aquela atenção, e realmente ele disse: o jato aqui à noite desce e vai para dentro da clínica. A preocupação de um cidadão que mora naquela localidade é exatamente a contaminação, porque você sabe que o rato, se ele passar em algum lugar, um aparelho daquele que for usado, ou que seja numa criança ou num adulto, a gente não sabe o dano que pode causar. Está aí os médicos me ouvindo que possam a dizer se eu estou falando alguma coisa demais. Eu quero falar sobre dois projetos. Eu não sei se hoje a gente vai conseguir, mas nós temos um projeto na pauta que se chama Ciclofaixa e Ciclovias do vereador Israel Atleta. E esse projeto está na pauta para ser votado. Quero chamar a atenção de todos os vereadores que estão na casa neste momento, nos ouvindo, para votar a favor do projeto. Que eu costumo dizer, o projeto não é inconstitucional, porque um projeto que beneficia o Rio de Janeiro, com certeza, ele é parceria com o Poder Executivo. E o vereador, com seus assessores, os projetos são bem elaborados e bem simplificados. Então, quando você está falando em ciclofaixa, você está falando numa economia, hoje a Transolímpica, Transcarioca, enfim, que acompanha as ciclofaixas, as ciclovias, significa uma economia muito grande. Em relação a você fazer hoje uma ciclofaixa na linha vermelha, na linha amarela, na Avenida Brasil, claro que a gente vai gastar mais. Eu lancei o projeto da ciclofaixa pensando na economia, pensando que quando se constrói uma via expressa, se torna muito mais viável e econômico fazer a ciclofaixa. Aqui está eu encaminhando para vocês o que significa. Quando eu falei do meu projeto, que é o projeto de R$ 3,99, quando você chega no mercado, que você vai comprar uma mercadoria, está escrito lá, R$ 3,99, e que você paga R$ 4,00, isso significa que 1 centavo não vem ser recolhido os impostos, que seja dentro do município do Rio de Janeiro para o Poder Executivo. Então está aí, começando o prejuízo. Então um projeto desse não tem condições de ser inconstitucional. Quando eu falo do projeto da regularização dos mototaxistas como profissão, eu falo que lá vai estar a prefeitura ganhando, dando o alvará de localização, pagando seus impostos anualmente e trazendo mais emprego para a população do Rio de Janeiro, que são principalmente essas pessoas que vivem nas redondezas das comunidades fazendo seu transporte alternativo. Quero falar agora sobre o projeto da horta comunitária. Projeto de lei de minha autoria dispõe sobre o aproveitamento de terrenos para hortas comunitárias, seguindo o preceitos da agricultura orgânica, bem como no incentivo à execução das referidas hortas em terrenos particulares. No país do
em se plantando tudo dá, não podemos deixar de cultivar o solo adequadamente e proporcionar inúmeros benefícios à população através da horta comunitária e outras. Primeiro, promoção da saúde da população através de ações educativas. Segundo, trabalho de aspectos ambientais e sociais. Terceiro, geração de trabalho e renda através da produção de alimentos sadios sem agrotóxicos e de baixo custo. Espero que as crianças sejam inseridas neste programa, objetivando estimá-las a entrarem em contato com a horta, mostrando seu cultivo a sua importância na alimentação. É de suma importância a possibilidade de transformar áreas abandonadas em áreas produtivas, contribuindo para desenvolver maior conscientização quanto ao uso do meio em que vivemos e o respeito a complexas relações existentes entre os seres vivos e o meio ambiente. Por fim, ressalto o trabalho em equipe, numa sociedade cada vez mais voltada ao individualismo. Meus amigos, então, meus caros vereadores, hoje pessoas visitantes também que estão presentes na casa. Então, quando a gente tem uma ideia, a gente tem que mostrar para as pessoas o conteúdo dela. Então, acho que nunca você pode julgar a ninguém por qualquer que seja a ação deles. Até ontem nós tivemos aqui uma votação e eu acho que o momento que me deu mais felicidade aqui ontem foi exatamente da gente ter a maioria hoje, ontem ter a maioria aqui votando no projeto que é a educação. E quando se fala em educação, eu não preciso dizer que quando você pratica esporte, que você está fazendo a educação acontecer, porque eu não gosto de falar e de repente ficar as pessoas em dúvida. Porque tem muitas pessoas, quando você vai falar em saúde e educação, eles acham logo que você está fazendo campanha política. E a verdade não é essa. Porque quando você coloca uma criança a praticar esporte, você incentiva ela, você está mudando o comportamento daquela criança. Isso significa menos drogados na rua, menos problemas para a sociedade. Não é você dizer, vou acabar com a violência. Ninguém no mundo, muito menos um vereador ou a Câmara Municipal, consegue acabar com a violência. Mas eu acredito, se cada um fizer a sua parte, pelo menos você vai dizer assim, estou feliz. Porque quando eu levei as crianças para correr a São Silvestrinho em São Paulo, ninguém estava acreditando no que eu estava fazendo. Eu peguei as crianças da comunidade de Vigário Geral, eu fiz uma seletiva dentro da comunidade, chamada Favela, e levei a criança de 8, 9 anos para correr em São Paulo a São Silvestrinho. E eu trouxe para a comunidade de Vigário Geral o 16º lugar do Brasil. Então, eu acho que ali eu me senti bem, eu me senti muito bem. Quando eu corri para São Paulo, em 2000, eu levei 7 dias correndo para São Paulo. E nesse trabalho de corrida, eu estava incentivando a prática de esporte, mostrando o potencial do ser humano quando ele quer avançar. Eu me sinto, nesse momento, somando aqui com a casa, mais um parlamentar, que estou aqui para mostrar trabalho, para fazer o papel de um vereador, que é votar, ser votado e legislar pelo município do Rio de Janeiro. Porque o nosso objetivo não é ser executivo, e sim ser o parlamentar que vamos estar cobrando o prefeito pelas execuções das obras dentro do município do Rio de Janeiro, fiscalizar e cobrar. Esse é o papel do vereador. Vereador não é executivo, vereador é legislativo. E eu gostaria que meus parceiros estivessem sempre comigo, entendendo que eu sou mais um, igual a vocês, que estou somando. Muito obrigado.
O próximo orador inscrito é o nobre vereador, doutor Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, assessores, técnicos, imprensa, telespectadores da TV Câmara, mais uma vez ocupamos esta tribuna para reiterar a homenagem que fizemos à família no último dia 8 de dezembro. A instituição da família é universal. E neste dia, 8 de dezembro, comemorou-se o Dia da Família. Mesmo com suas diferenças, a família marca presença em todos os lugares do mundo. Este cunho de universalidade indica que ela tem um papel a desempenhar no concerto da criação. Entretanto, é comum a afirmativa de que a instituição familiar está em crise. Há quem diga que família é bom apenas para visitar de quando em quando. Outros sustentam que a família é algo lindo, mas somente no porta-retrato. E realmente, não é possível ignorar que as maiores crises de relacionamento ocorrem no seio familiar. Muito provavelmente é porque nesse meio é que muitos se permitem mostrar os próprios defeitos sem qualquer disfarce. Na verdade, a família representa uma escola na qual se aprende a amar. Jesus Cristo afirmou que toda a lei divina resume-se em amar a lei, a Deus, sobre todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo. Consequentemente, a prática dessa lei pressupõe aprender a amar. O Cristo é nosso maior e mais sublime exemplo de amor. Ele ama a humanidade toda, embora os inúmeros defeitos que ainda nos caracterizam. O Mestre afirmou que somos todos ovelhas do seu rebanho e que nenhum de nós se perderá. Malgrado nossa indigência espiritual, Ele cuida de cada um de nós com a ternura de um pai extremado. Por certo, ainda somos incapazes desse amor universal e incondicional, mas é no ambiente familiar que damos os primeiros passos nessa arte que é o amor. No lar, ligamos-nos por fortes laços com pessoas possuidoras dos mais diferentes caracteres. Mas como não é possível deixar de ser filho ou irmão de alguém, a convivência vai gradualmente aparando as arestas. Assim, é importante esforçar-se para amar e conviver com a própria família. Procurar mostrar-se generoso e compreensivo com os defeitos e as diferenças dos familiares. Domar os próprios vícios de molde a tornar a própria presença leve e benfazeja aos parentes. Compreender finalmente que a vida é uma escola e que a família é a nossa sala de aula. A divindade nos coloca no seio da família para que aprendamos a sublime lição do amor fraternal. Por isso, no dia 8 de dezembro, onde as famílias são homenageadas, eu gostaria de deixar registrado meu respeito e admiração por todos aqueles que nesta Casa de Leis preservam e estimulam o ambiente familiar e trabalham para que a população seja assistida e atendida com a mesma atenção que aprendemos a dar às nossas famílias. E como diria na canção do Padre Zezinho, um homem que admiro pela sua vida dedicada às famílias e que não poderia deixar de citar nesta data, diz a canção: que nenhuma família termine por falta de amor, que nenhuma família termine por falta de amor, que nada separe no mundo, separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém se obrigue a viver sem nenhum horizonte, que as famílias vivam no ontem e no hoje
em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. Que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, de aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Que o Senhor abençoe as famílias dos vereadores e funcionários desta casa, aos técnicos, aos telespectadores que nos ouvem nesse momento, e que o Senhor abençoe todas as famílias do município do Rio de Janeiro e do Brasil. Eu queria, senhor presidente, dizer que, como membro do Partido Social Cristão e membro do seu diretório municipal, nós, no nosso partido, preservamos as famílias e colocamos o homem em primeiro lugar. Por isso que eu queria deixar aqui patenteado que nós, cristãos, seja cristão evangélico, cristão católico, cristão kardecista, seja aquele que crê em Cristo, ou que esteja voltado como Cristo sempre esteve e está junto das pessoas e das famílias, dizer o quanto nós do Partido Social Cristão nos sentimos felizes por poder homenagear a todas as famílias do nosso país. Queria dizer ainda, senhor presidente, que é exemplo do que fiz na última semana, onde nós relatamos a reunião que tivemos com o representante da Rio Águas, onde tratamos da questão do Rio Acari. Nós formamos uma comissão de moradores da Fazenda Botafogo e do seu entorno, do entorno da Fazenda Botafogo, para que possamos levar junto da coletividade daquela região, onde as pessoas são extremamente maltratadas pelo Rio Acari, que nas suas enchentes já trouxeram problemas terríveis para aquela população, que nós estaremos juntos, como eu disse, na sexta-feira, para discutirmos a melhor forma de fazer com que o prefeito, que inclusive esteve no último domingo, e eu o acompanhei, nas margens do Rio Acari, e constatou em loco o problema que o rio está, da Avenida Brasil, principalmente da Avenida Brasil, até a Pastor Martin Luther King. E nós queremos apelar, e vamos apelar junto dessa, e essa comissão vai nos acompanhar. Nós queremos apelar para que sejam tomadas medidas para que a dragagem do Rio Acari seja efetuada. Senhor prefeito, nós precisamos da sua ajuda. Eu sei que Vossa Excelência tem feito muito pela região onde nós temos o nosso trabalho profissional e político. Mas não podemos abrir mão da dragagem do Rio Acari em função dos problemas que esse rio, se porventura tivermos chuvas de maior monta no próximo verão, isso fará com que aquelas pessoas sejam altamente prejudicadas. Por favor, como eu disse a semana passada, parafraseando uma propaganda de tempos atrás, não esqueça, senhor prefeito, do Rio Acari. Muito obrigado. O próximo orador inscrito
é o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos companheiros. Queria fazer alguns registros. O primeiro deles é que hoje está sendo realizado na cidade do Rio de Janeiro, especificamente na Quinta da Boa Vista, a 9ª Conferência Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Inclusive, fomos convidados, e espero hoje, assim que acabar a sessão, correr para lá. Convido o nobre companheiro Carlinhos Mecânico, que é membro da comissão, assim como o doutor Eduardo Moura. Importante porque essa conferência acontece de 2 em 2 anos, é uma iniciativa do Conselho Municipal do Direito das Crianças e Adolescentes e da Secretaria Municipal de Assistência Social. Então, lá serão discutidas políticas públicas, justamente para que a gente possa aí discutir de forma propositiva a política de defesa do direito das crianças e adolescentes. Está sendo feito hoje, o prefeito Eduardo Paz está abrindo às 16 horas, e, enfim, o compromisso de estarmos aqui em plenário nos impede de estar lá. Mas após, estaremos participando, inclusive se estende amanhã e até sexta-feira. Então, eu queria aqui parabenizar o Conselho Municipal e a Secretaria Municipal de Assistência Social. Queria também registrar que na sexta-feira passada, estive em reunião com o secretário Rodrigo Betlin, secretário da pasta de Assistência Social, e fiz algumas cobranças e ele prontamente resolveu marcar uma reunião com todos os conselheiros tutelares da cidade do Rio de Janeiro. As minhas reivindicações são reivindicações absolutamente possíveis e pertinentes em relação à luta daqueles conselheiros tem de desenvolver o seu trabalho com eficiência e com responsabilidade. Então, foi marcada para essa sexta-feira agora, às 16 horas. Estou convocando um conselheiro de cada conselho. São 10 conselhos existentes, porém, a promessa aqui da Secretaria é que pudesse ser instalados os outros 2 novos conselhos, lei votada aqui nesta casa, a necessidade de criarmos mais 10 novos, e o compromisso da Secretaria foi que, já no ano de 2011, seriam instalados esses 2 conselhos. Então, estou fazendo essa cobrança, 2011 está acabando, e espero que o secretário possa nos dar uma boa notícia. Estando lá, senhor presidente, tive uma grata surpresa. No momento que estava reunido com o secretário, significa que não foi nada montado até então, não havia praticamente nenhuma informação dessa reunião prévia. Nós recebemos a visita de 6 crianças. Crianças essas que estão internadas, quer dizer, não sei se é o termo, né? Mas estão acolhidas na Casa Viva, naquela casa que é em Laranjeiras, que está fazendo um trabalho, posso dizer, brilhante em relação ao tratamento dessas crianças que foram recolhidas na Cracolândia, e hoje também tomo notícia, tenho conhecimento, que no dia de hoje está sendo feita uma festa de Natal, aonde é num sítio em Sepetiba, onde as crianças estão tendo acesso à piscina, campo de futebol, enfim, um mundo totalmente diferente do que eles estavam convivendo há poucos dias atrás. Estavam lá na Cracolândia, no Jacarezinho, na Cracolândia do Cajueiro, hoje estão realmente encontrando amor, carinho, tratando esse problema, que é um problema, claro, de saúde pública, que é a dependência química, de uma maneira geral, a gente aí retrata a questão do crack. Então, eu queria aqui parabenizar a Secretaria Municipal de Assistência Social. Queria agora fazer... também tem outra observação, faço também de forma rapidamente. O Conselho Municipal do Direito das Crianças e Adolescentes está implantando um programa novo, justamente com a visão da prevenção à dependência química, especificamente em relação ao crack. Então, é outra bola dentro, né, da forma de falar, é outro acerto. Espero imensamente que essa iniciativa possa ser também feita pelo Conselho Estadual da Criança e Adolescente e que as questões colocadas pela Presidenta da República, Dilma, que quando lançou esse plano de enfrentamento ao crack, que, como eu disse aqui na semana passada, não seja como o que foi lançado pelo presidente Lula, que foi lançado com uma grande festa, com uma grande pompa, e efetivamente, depois do lançamento, mais nada aconteceu. Então, eu estou aqui confiante que a presidenta Dilma vai fazer mais, serão 4 bilhões, mas que sejam investidos, principalmente em capacitação. Então, eu espero imensamente que a gente tenha bons resultados.
na minha fala, já terminando, senhor presidente, queria agora fazer um alerta. O que aconteceu, precisamente, no final de semana passado, em relação à situação dos pedalinhos da Lagoa. Eu sou favorável ao entretenimento, sou absolutamente convicto de que a Lagoa é uma área turística, uma área de lazer, é um espaço de harmonia entre o cidadão e a natureza, e vejo a otimização desse espaço com a prática de esporte, com a prática do lazer, e vejo o pedalinho como uma grande opção de lazer, assim como as bicicletas, assim como as charretes que nós temos em Paquetá, assim como a Quinta da Boa Vista oferece também aluguel de bicicletas e outros atrativos. Acho importante, porém, o alerta vai justamente para a Secretaria de Ordem Pública. Sei que o secretário Alex Costa está atento. Infelizmente, tivemos um acidente, onde, graças a Deus, não tivemos óbito, mas isso que sirva de um alerta. Hoje eu vejo no noticiário, por exemplo, pedalinhos há 50 anos sem fiscalização da Prefeitura. A alegação da Secretaria de Ordem Pública, o subprefeito disse que não é de competência da Prefeitura. Claro, nós sabemos que não é bem assim. O decreto 29.881, de 18 de setembro de 2008, que trata exatamente do Código de Posturas, mostra no seu artigo 9º que é competência, sim, da Prefeitura fiscalizar. O artigo 9º é: os estabelecimentos serão fiscalizados a qualquer tempo, a fim de se verificar manutenção das condições que possibilitam o licenciamento, nos termos das normas de posturas municipais. Então, nobre secretário, é importante que haja fiscalização. Claro que o Corpo de Bombeiro, assim como se trata de uma lagoa, que também, se tiver aí a capitania de portos, eu não sei exatamente, mas o Corpo de Bombeiro com certeza precisa fiscalizar, para que a gente evite o que aconteceu no parque lá de Vargem Grande. Depois que a tragédia acontece, começa-se uma batalha para saber quem tinha que fiscalizar. Então eu quero aqui dizer, de forma muito objetiva, que espero que a Secretaria Municipal de Ordem Pública faça a fiscalização, que o Corpo de Bombeiro também faça a fiscalização, que as empresas, são duas empresas que exploram o transporte, quer dizer, esse lazer lá, o pedalinho, que elas também não deixem com que a tragédia aconteça, para que depois possa lamentar, dizendo até que foi uma fatalidade. Então, é claro, sabemos da obrigatoriedade do colete, né, salva-vidas, sabemos da obrigatoriedade de algumas normas que, segundo a matéria, não estão sendo cumpridas. Então, eu quero aqui, de maneira nenhuma, dizer, vamos tirar os pedalinhos da Lagoa, vamos deixar de oferecer lazer ao cidadão carioca e até aos turistas. Não é essa a nossa intenção, mas que seja feita absolutamente dentro das normas de segurança. Porque, volto a dizer, não é esperar a casa ser arrombada, isso quer dizer, tivermos aí problemas, já foi um sinal, mas essa é a minha mensagem de hoje. É um alerta para que possamos realmente oferecer o lazer com segurança. Então, aqui, queria de novo agradecer a oportunidade e, mais uma vez, senhor presidente, dizer que quando temos que exaltar o Executivo, que é o caso hoje, que venho aqui dizer, do acerto da Secretaria Municipal de Assistência Social, fazemos isso com muita alegria, com certeza que estamos aqui cumprindo o nosso papel. Sempre, e tivemos aqui um embate ontem, onde querem colocar alguns companheiros, querem colocar que muitas vezes os questionamentos são porque somos da oposição, e pelo menos o meu mandato não se presta a isso. O meu mandato se presta ao que está errado, vamos cobrar, e o que está certo, vamos parabenizar e vamos fazer com que possa ser ampliado tudo que está sendo acertado. Então, mais uma vez, obrigado, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito,
A presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. A oradora inscrita é a senhora vereadora Tereza Berger, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários desta casa, eu confesso aos senhores que foi até difícil chegar aqui neste momento e poder usar da palavra, porque nós acabamos de chegar de uma diligência realizada a uma clínica psiquiátrica chamada Clínica das Amendoeiras, na Taquara. E me acompanhou, fui lá como representante da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, na qualidade de presidente, junto com o nobre vereador Eliomar Coelho, após algumas denúncias enviadas através de e-mails para o meu gabinete e, mais recentemente, um ofício encaminhado pelo deputado Marcelo Freixo. E o que eu vi, confesso aos senhores, que simplesmente me deixou estarrecida. Se ontem eu saí daqui, após uma sessão bastante conturbada, após uma sessão em que me senti desrespeitada no meu direito de vereadora, porque ao solicitar a inclusão de um projeto de minha autoria, que trata de uma questão séria e que todos os vereadores deveriam estar interessados, que é a questão da transparência, a transparência olímpica, porque ainda hoje eu lia nos jornais que uma das razões da crise por que passa hoje a Grécia, na verdade, foi a corrupção que ocorreu durante os Jogos Olímpicos. Havia uma previsão de um orçamento e depois esse orçamento foi 7 vezes maior do que a proposta inicial. Então nós temos que tomar muito cuidado, sim. A presidente Dilma Rousseff, bem recentemente, criou um decreto exigindo que as prefeituras envolvidas com a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos dessem transparência a todo o processo. Isso é muito fácil, é procurar no Diário Oficial da União, está lá muito claro. Agora, quando nós apresentamos um projeto aqui nesta casa, que trata exclusivamente desta questão, vem o governo e resolve amputar o projeto, apresentando uma emenda. Perguntei ao vereador Adilson Pires, líder do governo, já que a emenda era de sua autoria, se eu poderia pegar parecer conjunto das comissões e trazer o projeto para ser votado com esta emenda. Ou se a coisa não se encerrava ali, se viriam outras emendas e o projeto seria adiado a cada dia. Está me parecendo que vai ser, embora ele tenha me afirmado que não, está me parecendo que é isto que estão querendo fazer. Amputaram um pedaço, daqui a pouco vão amputar mais outro, até que o projeto não exista mais, ou então o prefeito resolva mandar uma mensagem para cá, como é de praxe. Ultimamente, as sugestões, as propostas do prefeito são rejeitadas aqui, mas depois ele envia como mensagem e são aprovadas.
Então, ontem, realmente, quando pedi ao prefeito para que o meu projeto, ao senhor presidente desta casa, nobre vereador Jorge Felipe, para que incluísse o meu projeto, após o nobre vereador do PP, deixa eu olhar aqui porque eu me esqueci o nome agora, me perdoem, vereador Ivanir de Mello. Após o vereador Ivanir de Mello me ter comunicado que ele também havia incluído um projeto dele, porque inicialmente eu achei que era apenas um projeto, uma mensagem do governo, que o nobre vereador Paulo Messina vinha abraçando, e que a sessão extraordinária trataria apenas da questão da redução da carga horária das auxiliares de creche. Logo depois, o vereador Ivanir de Mello me disse que havia incluído um projeto. Então, fui ao presidente e a resposta do presidente, como eu já declarei aqui nesta tribuna, foi de que eu falasse com o vereador Paulo Messina. Confesso que estranhei. Acho que quem tem que decidir é o presidente. De qualquer maneira, fui ao vereador Paulo Messina, que me afirmou que eu poderia incluir o meu projeto, que não haveria absolutamente nenhum problema. Que ele ia falar com o presidente, mas que não haveria. Já comecei a sentir um jogo de empurra. O fato é que, quando eu olhei, tinham 7 ou 8 projetos e o meu não estava incluído. E aí veio a desculpa esfarrapada de que ficaria para uma segunda sessão extraordinária. Quando todos nós sabíamos que na segunda sessão extraordinária não teria quórum de maioria absoluta e o meu projeto exigia maioria absoluta. E foi aquilo que os senhores viram aqui. Então, eu ontem saí daqui realmente muito decepcionada, muito triste com a forma como vem sendo conduzida a política nesta casa. Arrasada, até diria. Decepcionada, traída. Coincidentemente, eu havia comunicado aos membros da Comissão de Defesa de Direitos Humanos, que hoje iríamos a Taquara visitar a Clínica das Amendoeiras. E lá fomos, eu, o vereador Eliomar Coelho, a minha assessoria jurídica, uma psicóloga, que está também lotada no meu gabinete, e eu fiquei horrorizada. Eu nunca vi em minha vida cenas como a que eu vi hoje na Clínica das Amendoeiras. As pessoas subnutridas. Eu só vi isso nos filmes que mostram os campos de concentração nazista. Só vi cenas semelhantes nesses filmes. Uma tragédia, uma vergonha para esta cidade que diz que está trabalhando, que está investindo na saúde. Mentira! É só mídia. Inauguração de UPA, inauguração de clínica da família, mas não tem atendimento nenhum. As pessoas vão procurar essas clínicas da família, vão procurar essas UPAs e não tem médico. Começam a distribuir senhas às 5 horas da manhã e às 7 horas não tem mais nada. Isso quando tem médico. E pasmem os senhores, esta clínica é realmente uma clínica particular. Quando fui para lá, fui com o firme propósito de condenar os donos da clínica. É uma clínica particular. Acontece, senhores vereadores, senhor presidente, que tanto honra essa cadeira onde está sentado, o senhor que também é um médico. Omissão da prefeitura do município do Rio de Janeiro. A clínica tem 138 pessoas internadas. A clínica vive exclusivamente do Sistema Único de Saúde, que paga pouco mais de R$900 por mês por paciente. O senhor que é médico, que sabe os custos da medicação, os custos da alimentação, pode imaginar o que uma clínica imensa pode fazer com 900 e poucos reais que são pagos por paciente.
Então, são buracos, pessoas seminuas, como eu disse, subnutridas, perambulando, que o senhor percebe que não tem atendimento nenhum, porque o número de funcionários, para os senhores terem uma ideia, a farmacêutica que atende lá, ela chega às 6h30 da tarde e fica até às 9h30 da noite. Apenas 3 horas. Um médico plantonista apenas para atender 138 pacientes. Um caos. Se num primeiro momento eu me senti deprimida, fui às lágrimas, confesso ao Senhor, porque é muito desumano, é muito triste a situação que vivem aquelas pessoas. Por outro lado, eu me senti estimulada a trabalhar. Me senti estimulada que a partir de agora, nesta casa, eu farei principalmente visitas a essas instituições, para que estas situações sejam denunciadas, para que definitivamente acabemos com a mídia, com as notícias colocadas na mídia, e na mídia seja colocada a verdade dos fatos. Já foi um absurdo. E eu, senhor presidente, tenho algum conhecimento do assunto psiquiatria, porque além do meu marido ser psiquiatra, eu por 20 anos dirigi e administrei uma clínica psiquiátrica. Então eu conheço um pouquinho do assunto. Já quando o governo federal resolveu acabar com as internações por conta dos absurdos que se encontravam naquela clínica, malfadada clínica de Paracambi e outras tantas semelhantes, já foi uma verdadeira irresponsabilidade, porque nós todos sabemos que doente mental em crise tem momentos que ele não pode ficar em casa, ele tem que ficar internado sim. A família não tem condições de assisti-lo, porque ele oferece, inclusive, risco à vida da própria família. Já foi um descalabro aquela situação. O que o governo tinha que fazer é dar dignidade, é manter as internações sim, mas com dignidade, fiscalizar. O que a Prefeitura do município do Rio de Janeiro não vem fazendo. Já se reuniu inúmeras vezes com os responsáveis pela clínica, por essa clínica das amendoeiras, que a primeira coisa que eu disse é o seguinte, usando a velha frase, quem não tem competência não se estabelece. Então, se vocês não têm como conduzir esta clínica, fechem a clínica. Qual foi a resposta? As pessoas que aqui estão, na sua grande maioria, não têm família, não têm para onde ir. E já nos reunimos inúmeras vezes com a Secretaria de Saúde, me deram inclusive o nome do coordenador responsável pela questão mental. Já nos reunimos inúmeras vezes com a Prefeitura, a fiscalização sanitária já esteve aqui, e pedimos o descredenciamento da clínica, mas não somos atendidos. Há sempre a promessa de remanejamento das pessoas que aqui estão para unidades do município, mas nada acontece. E lá se vão anos, e as pessoas vivendo naquela situação tão desumana, tão triste, que eu acho que seria interessante que a nossa Comissão de Saúde visitasse esta clínica, e já estou sabendo que existem inúmeras iguais a esta. Já que a Prefeitura não faz, que a nossa Comissão de Saúde, que já foi tão atuante nesta casa, que fosse lá
que registrasse, que pedisse, que exigisse providências do prefeito, do secretário de saúde. Uma vergonha, uma vergonha. Apenas, senhor presidente, esta vergonha, a situação degradante daquelas pessoas, teve um lado positivo. A minha vontade em lutar, a minha vontade, como eu disse há pouco, se ontem saí desanimada desta casa, me deu um ânimo muito grande. Lutar, denunciar, fiscalizar situações como esta, que são inadmissíveis numa cidade, num município que se prepara para sediar a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. Eu me lembro que ficava arrepiada e ainda fico, quando assisto a filmes que mostram o assassinato maciço de 6 milhões de judeus em câmeras de gás, em campos de extermínio, de ciganos, que também muitos tiveram o mesmo fim, de deficientes físicos, de comunistas. E hoje, quando olhei aquela cena, ela é semelhante. Eu fiz algumas fotografias, eu filmei, porque a revolta é tão grande que as pessoas que trabalham naquela clínica, que administram aquela unidade, elas fizeram questão de denunciar e também, senhor presidente, manifestar a sua revolta. Então, fica aqui a minha sugestão, principalmente a Comissão de Saúde, que tem pessoas, tem vereadores do maior conhecimento. Eu me lembro, e eu quero registrar isso sim, porque senão vai ficar meio que engasgado, e eu não sou de engasgo, não. Que na época em que o prefeito César Maia era o gestor desta cidade, todos os dias nós víamos notícias no Jornal Globo e nos jornais da cidade denunciando o caos que era a saúde pública no município do Rio de Janeiro. Infelizmente, isto hoje não acontece. Eu não sei quais são as causas, não aqui para avaliar. Apenas lamentar e dizer mais uma vez que a saúde pública do Rio de Janeiro é uma vergonha para este município. Muito obrigada, senhor presidente. Não tendo sido utilizado todo o tempo, ainda restam 2 minutos. Algum vereador quer fazer uso da palavra? A sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Terminado o tempo destinado ao grande expediente, não havendo matéria a ser examinada no prolongamento, passa-se à ordem do dia. A presidência... Minutinho só, vereador. A presidência dá conhecimento ao plenário que encontra-se à disposição dos senhores vereadores para consulta a redação final do seguinte projeto. Projeto-Lei número 2137-A/2010, de autoria do Poder Executivo. Não, refazendo a fala. Projeto-Lei número 2137, que institui o programa de equipagem de praças, complexo esportivo e logradouro público com mobiliário urbano adaptado às pessoas com deficiência. De autoria da senhora vereadora Rosa Fernandes. Caso não sofra emenda de redação, será considerada aprovada
e irá autógrafo nos termos do artigo 249, parágrafo 1º do Regimento Interno. Tá. Com a palavra pela ordem, o nobre vereador Tio Carlos. Senhor, verificação. Um minutinho, por gentileza. Senhor presidente. Palavra pela ordem, nobre vereadora Sônia Rabelo. Só para comunicar o falecimento do ex-secretário do município, André Urani, pessoa de muito prestígio, uma pessoa maravilhosa, está sendo enterrado e gostaria de pedir 1 minuto de silêncio dessa casa Naturalmente. em sua homenagem. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de pedir verificação de quórum, por favor. Solicitada a verificação de presença pelo vereador Tio Carlos. A presença solicita aos senhores vereadores que consignem suas presenças. A presença vai encerrar a verificação. Encerrada a verificação. Presente, 16 senhores vereadores. Não há quórum para prosseguimento do trabalho. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.